Olá, amigos da Caixa Orgânica, amigos internacionais. Aqui é o Anderson Catoni com a Nayana. Estamos aqui com o Hugo Nogueira, lá de Aveiro, em Portugal, o nosso futuro breve representante das caixas orgânicas radiônicas aqui do Brasil para a Europa. O Hugo é um conhecido já há mais de 3 anos, que a gente vem conversando e trocando ideias sobre a caixa orgânica e pesquisas, desenvolvimentos e trabalhos. E ele vai contar um pouco da história dele com a caixa orgânica. A gente vai ter um papo aqui descontraído para vocês conhecerem o Hugo, né? A Nayana também conhecer mais, que o Hugo falou sempre só comigo, praticamente. E a gente entender como é que o Hugo entrou nessa de virar representante aqui nosso, das nossas caixas orgânicas para a Europa. O que levou ele até esse ponto e desde o começo da trajetória dele com a caixa orgânica, né? Boa noite, Hugo. Olá. A gente está aqui a 3 horas de distância de você, de diferença de fuso horário, né? Aqui é 18 horas e 20 minutos, aproximadamente, aí 21h20. Fique à vontade aí para se apresentar. Opa, obrigado, Anderson e Nayana. Olá, Brasil. Olá, Europa. De facto, esta é a minha primeira live, né? Eu estou tão nervoso como excitado, não é? Se por um lado eu estou nervoso pela live, por outro lado eu estou excitado por isto tudo estar a começar, não é? Acho que nós temos já uma ligação muito boa, 3 anos. Eu acho que é mais de um bocadinho do que 3 anos. E isto tem vindo a acontecer de uma forma muito orgânica, não é? E para mim faz-me todo sentido que isto esteja a arrancar e fico muito, muito feliz de eu ter esta oportunidade, não é? Isto aqui... Ora, fizeste aí muitas perguntas, não é? Quem é o Hugo? Como é que começou isto? Passa logo assim a bola, toma, diz tudo. Não, mas depois a gente vai conversando, mas fala um pouquinho de você aí, ou quer passar para a Nayana já? O Hugo está começando agora, gente. Perdoa. O Hugo é um pai de família, tem 2 filhos, um filho e uma filha, e é um curioso, portanto, moro em Aveiro, portanto eu não sou daqui originalmente, eu sou da Serra da Estrela, que é a zona mais alta de Portugal, do interior, e depois vim para a zona de Aveiro para estudar e cá estou há mais de 25 anos. Portanto, este é assim um bocadinho o percurso do Hugo. Como é que eu conheci a Caixa Orgânica? Se calhar vamos aqui voltar um bocadinho atrás. Eu que conheci a Caixa Orgânica há cerca de 3, 4 anos, quando estava a fazer uma pesquisa, vamos dizer, uma introspeção, ok? Estava num momento de introspeção e estava a pesquisar sobre temas de bioenergias, chakras, ok? Que é um tema que aqui para nós do Ocidente ainda é um bocadinho... O que é isso de chakras, não é? Quando no Oriente é mais que sabido, não é? Milenar, não é? Portanto, eu estava com esses tópicos, e ainda estou, é um contínuo de aprendizagem, é muita aprendizagem, e às tantas aparece-me a Caixa Orgânica, do Anderson, com o canal de vídeos e a explicar muito bem. Eu adoro os teus vídeos, os vossos vídeos e a forma como vocês expõem, uma forma muito transparente, e foi isso até que me motivou o que veio a seguir. Portanto, eu fiz uma pesquisa acerca da Caixa Orgânica. O que é isto, não é? A pesquisa durou mais ou menos uns 3 meses. Durante essa pesquisa, eu fui pesquisando relatos. Mas não era bem os relatos que eu via nos vídeos. Eram os relatos que eu via nos comentários. Porquê? Porque eram relatos de pessoas que não tinham nada a ganhar a dizer o que queriam dizer, não é? E os relatos eram muito positivos, não é? Quando uma pessoa começa a ver que 10, 20, 30, 40, 100 relatos começam todos a convergir, não é? De forma muito positiva, eu disse, bom, isto aqui, há qualquer coisa aqui. Tenho que ver, porque isto parece que há aqui fumo, se calhar até há fogo aqui, não é? Para estar aqui qualquer coisa. Tentei perceber se havia aqui alguém que me pudesse fazer uma caixa, não é? E não consegui, ok? Consegui encontrar pessoas que já tinham feito as suas caixas, mas estavam longe, um contacto assim à distância, não me sentia à vontade para ir lá experimentar. Então, o que é que aconteceu? Meti as mãos à massa. Pronto, aí houve um contacto mais próximo aqui com o Anderson, que me ajudou-me aqui no processo de construção, e construí a minha primeira caixa. Já lá vão uns 3 anos e qualquer coisa, 3, 4 anos. Pronto, vou tentar encurtar aqui um bocadinho a coisa, senão fico aqui a falar a live toda. Estou gostando da história.
Só que eu achei que você, de repente, a gente já encerra a live, você acaba tudo. Exato. Porque não passou mais a palavra. Não, isto é tudo, sabes, Anderson, isto é tudo tão orgânico, foi tudo tão natural, que é muito fácil de passar, não é? E, bom, houve este nosso relacionamento ao longo do tempo e depois eu acabei por fazer mais caixas para a família, amigos visitaram, também queriam a caixa, a primeira caixa que eu construí foi de 3 camadas. E eu, pronto, percebi o que é que estava aqui envolvido e eu queria uma de 5 camadas, ok? Então eu aproveitei que com um colega meu também quis a caixa e fiz logo assim algumas em seguida. Portanto, entretanto, Anderson, tu convidaste-me para esta aventura, não é? Ao qual me fez muito sentido, não é? O que está. E agora vou-me calar, senão... O que aconteceu? Mas antes do que aconteceu, Nayana, quer falar alguma coisa, Nayana? Eu quero perguntar para o Hugo, porque Sim. então... Se apresenta, Nayana, para quem não te conhece. Para quem não me conhece, eu sou a Nayana Bregolato, eu sou a esposa do Anderson. A gente trabalha junto, né, com a Caixa Orgânica, eu que faço os atendimentos dos clientes e faço também, assim, a explicação terapêutica, né, para as pessoas que entram em contato perguntando como e por que a Caixa pode auxiliar nos objetivos de saúde de cada um. Então, eu venho conversando com o Hugo, né, e então eu sei, né, como você contou, Hugo, que você fez a sua caixa, a gente te passou o PDF de como fazer a caixa, você pôs a mão na massa, você fez a sua caixa, mas eu quero perguntar para você, assim, o que você sentiu quando você começou a usar a caixa, e se você tem relatos de você, da sua família, do pessoal aí que está usando as caixas. Ok. Então, eu vou contar a primeira vez que eu usei a caixa. Lembro-me bem. A caixa foi construída na minha garagem. Foi uma garagem fechada, portanto, com espaço e condições para, de facto, para fazer este tipo de trabalhos. E já era um dia já bem à noite, e a caixa é feita por módulos, e então chegou àquela altura. Bom, eu vou montar, encaixar a caixa. Estava mesmo assim, hora da janta, estava já atrasado. Mas estava ansioso. Portanto, porquê? Porque aquilo iria ser um momento onde, passado assim uns bons meses, penso que durou para aí uns 2 meses, já não me recordo bem, a construir, mas foi bastante duro, em part-time, não é? Em horas vagas. Portanto, ou aquilo fazia assim algo, quer dizer, ia... ou então, de facto, eu confirmava aquilo que eu andei a ver. Então foi um momento muito interessante. Eu montei a caixa e entrei lá para dentro. Sentei-me, estive lá não mais que 5 minutos. E foi o suficiente para depois vir para casa, ter ao pé da minha companheira, com um sorriso nos lábios. Qual era esse sorriso? É que, epá, e depois cheguei ao pé dela, há ali qualquer coisa. Pronto, e de facto foi este primeiro momento, não me esquece, por isso é que eu estou a contar com um detalhe tão interessante. Não me esquece. E quais são os efeitos que a caixa provoca em mim? Okay? A caixa, acima de tudo, ela acalma. Okay? Do ponto de vista de tensão muscular, costas, eventualmente se eu tenho alguma dor de costas, ela alivia. Mas ela acalma, ela relaxa. Parece que relaxa a musculatura e uma pessoa começa... É um efeito que se nota logo. Eu tenho alguma sensibilidade energética também e eu sinto também um bocadinho de magnetismo, ok? Mais na zona da cabeça. Pronto. Quem segue, digamos, a linha de espiritismo, compasso, etc., consegue perceber exatamente aquilo que eu estou a dizer. Porque é energia, não é mesmo, não é? É energia. Tudo é energia, é a mesma energia, não é? Sinto também um bocado de energia. Às vezes mais, outras vezes menos. Em alturas do dia pode ser diferente. Eu posso... Efetivamente, eu já comprovei que no final da tarde, que é quando a caixa supostamente teve a carregar, digamos, durante o dia, onde está mais energia disponível, não é? A fonte primordial de energia, o Sol, não é? Inunda esta nossa atmosfera e há muita energia. E, efetivamente, ao final da tarde é quando eu sinto mais os efeitos. De noite, assim, ou de manhã já não tanto. Portanto, há aqui uma variação. Mas efetivamente, também há aqui movimentos gástricos, há sempre algum calor, portanto, há aqui, como eu não tenho nenhuma patologia concreta que eu possa dizer, não, tratou-me disto, tratou-me daquilo, não, eu consigo. Aqui a câmara decidiu focar aqui as minhas mãos. Como eu não tenho nenhuma patologia, eu consigo
ter a percepção da energia e os efeitos que têm no dia-a-dia, ok? Portanto, é um bocadinho essa a noção. A nível de família, é um bocadinho... Desculpa lá, deixa-me só ver. Ficou um pouquinho fosco, mas não tem problema, tá dando para ver você. A nível familiar, há aqui uma certa barreira a ultrapassar, ok? Portanto, a minha companheira entra lá na caixa bastante menos do que eu, ok? Não tem tanta percepção energética, acaba por não usar tanto, ok? O meu pai, por exemplo, que tem a sua caixa, tem lá a sua caixa na Serra da Estrela, já usa bastante. A minha mãe, não, já é um bocadinho mais a minha companheira. De facto, eu recordo-me de um vídeo, Anderson, que tu entrevistaste uma pessoa que ele fala exatamente disso, que diferentes pessoas têm percepções diferentes da energia e dos resultados disso. Eu acho que isso é verdade, ok? E pronto, eu posso dizer por mim e pelas pessoas aqui em volta, porque eu vou sempre perguntando isso, não é? Portanto, não há dúvida, contra factos não há argumentos, não é? Agora, não há melhor do que a pessoa ter o próprio facto, não é? Quer dizer, escuso eu estar aqui a dizer mil e uma coisas, não é? Que a pessoa tem que fazer a sua pesquisa. Foi o que eu fiz e aconselho, acho que o caminho é por aí. Mas quando você entrou em contato com a história da caixa orgânica, a primeira vez foi direto no nosso canal. Foi a primeira informação que você teve. Você não tinha antes. E daí você procurou mais informações através dos comentários nos vídeos, provavelmente. Exato. Viu que todos estavam muito favoráveis, vamos falar assim, muita gente falando bem. Daí você se interessou porque você estava procurando coisas de energia, para saúde, ou para espiritualidade, ou para saúde mental. Qual que era a tua intenção de busca de energia ou de assuntos correlatos a esse na internet naquele momento? E você alcançou o resultado que você esperava? Foi diferente? Foi em outra linha? Você precisava vamos dizer assim, um resultado, se buscava um resultado de saúde física e veio espiritual ou mental, ou você precisava só um relaxamento e veio? Você alcançou o que você queria com a caixa orgânica, ou você, quando estava procurando, você se interessou, mas você já se interessou por outro assunto que não era aquele que você estava buscando inicialmente e fez por isso seu novo interesse? Não, obviamente, quando uma pessoa tem um dispositivo destes que fornece energia, uma pessoa sente-se bem com ele, obviamente desperta ainda mais interesse, não é? O propósito, aquilo que eu estava a pesquisar, de facto, era um movimento interno, ok? Podemos chamar a espiritual, mas a palavra espiritual é muito vaga, não é? Queria entender um bocadinho mais outros aspectos da minha pessoa. Consciência, desenvolvimento de consciência, e depois deparo-me com muita informação vindo do Oriente. Portanto, quando me deparo com chakras, depois eu já tive algumas percepções de chakras, portanto, de energia, não é? E a caixa orgânica faz uma ponte, não é? A caixa orgânica é um dispositivo que fornece energia. Por onde é que entra a energia no corpo humano? Pelos chakras, não é? Vórtex. Portanto, fazia todo o sentido. Então eu deparei-me com este dispositivo. Eu sou uma pessoa que eu sou das áreas de engenharias, ok? Eu acabo por gostar de dispositivos, de fazer, de executar, portanto, de pôr as mãos na massa. E tinha aqui à frente um dispositivo que me, digamos, prometia mais energia para o corpo. Estamos a falar da energia, não é? Energia primordial, energia vital, energia orgona. Chi, prana, etc. É tudo a mesma energia, não é? Mas energia que se alinha, que entra pelos chakras. Portanto, então eu quis experimentar. Pronto, e só havia uma forma, foi fazer. A partir do momento em que eu fiz, aí abriu-se uma nova porta, não é? Quer dizer, então agora tenho aqui um dispositivo que me faz bem, quer dizer, que eu me sinto bem, não é? Quer dizer, depois aí já houve outra vontade, de fazer para a família, de divulgar. Portanto, vou fazer um corte agora. Você buscou, pelo que eu entendi, que estava uma busca de autoconhecimento. Exato. E daí você chegou a ter um resultado específico para isso, tipo, te ajudou nos teus trabalhos de autoconhecimento depois, já que você não tinha patologia nenhuma, você não tinha doença nenhuma, não foi por uma necessidade de cura, vamos dizer assim, de qualquer coisa, mas sim de evolução. Você alcançou algum apoio? Você conseguiu com a caixa orgânica nesse sentido? É um caminho, ok, eu entendo a pergunta, mas esse autoconhecimento é um caminho que
percorre a vida toda. Portanto, a caixa orgânica, neste momento, está, obviamente, a ter um peso bastante grande, não é? Há aqui um outro ponto muito importante que eu percebi, é que a caixa orgânica, como me ajudou a mim, pode ajudar muita gente, ok? E isto foi algo que eu tenho interesse, e foi tipo, uou, espera aí, eu quero divulgar, eu quero fazer. Mas como que te ajudou? Eu quero saber o que te ajudou especificamente, antes de a gente... Não, ele já contou no dia a dia. Do ponto de vista de energia, do ponto de vista de autoconhecimento, Isso. Obviamente eu fiquei a entender uma coisa muito simples, não é? Quer dizer, existe um dispositivo cujo médico alemão, Wilhelm Reich, desenvolveu, que dizem que faz qualquer coisa e eu consegui comprovar. E esse dispositivo ainda não é conhecido. Quer dizer, poucas pessoas conhecem. Ok? Estou a falar do ponto de vista global, não é? Isso deu-me a entender e confirma no meu percurso que há muita coisa que nós não sabemos sobre nós, ok? Incluindo um dispositivo, não é? Um objeto, não é? Neste caso é um dispositivo externo a mim que me comprova o que eu ando a estudar sobre mim, não é? Quer dizer, comprova, não é? Quer dizer, epá, isto faz, isto é objetivo, não é? Depois há N testes que eu já fiz, não é? Teste do leite, teste da fruta, etc., que são testes muito objetivos, não é? Não há hipótese de ninguém negar que se eu abro um pacote, foi pouco tempo depois, fiz então os testes que estão disponíveis na internet. Eu abro um pacote de leite, naquele momento, pego em 2 copos de vidro iguais, verto e encho o copo de igual forma. Coloco um copo dentro da caixa orgânica, no fundo, e coloco um outro copo fora, numa zona onde o sol não lhe bate diretamente, etc. Não há ali efeitos de tempério. Passa 3 dias e o de fora fica azedo, começa a coalhar, cheira mal. O de dentro, nada. Está exatamente igual há 3 dias atrás. Uma semana depois, assim, eu ia ver todos os dias, não é? Uma semana depois, o que está cá fora já nem sequer cheira mais azedo. Já é uma água quase transparente e uma coisa branca a boiar cá em cima. Biologicamente, não sei dizer o que é, mas... E de dentro, a única coisa que aconteceu foi um pedacinho, parecia quase manteiga, na parte de cima, cheirava bem, poderia beber. Portanto, depois eu deixei aquilo, depois esqueci, deixei aquilo, fui lá, sei lá, 2 semanas depois, o copo que estava dentro da caixa já tinha um bocadinho de bolor a nascer na nata, mas continuava branco. Depois eu registrei isso em vídeo, e depois perdeu o vídeo. Depois passei para outra. Ou seja, isto, em facto, não é? Isto são testes objetivos, não é? Contra isto é muito difícil argumentar, ok? Hugo, eu gostaria de compartilhar com você, já que você buscou a caixa orgânica mais para essa parte de autoconhecimento, visto que você não tinha nenhuma doença e não tem, né? A gente tem recebido vários depoimentos nessa linha de meditação, pessoas que compraram a caixa ou que fizeram a caixa para essa linha de autoconhecimento, de meditação, e tem relatado, né, o pessoal que realmente pratica a meditação dentro da caixa, vem relatando uma facilidade bem maior de praticar a meditação. Para a nossa sociedade de hoje em dia, costuma ser difícil para as pessoas fazerem meditação, né? E os relatos que a gente tem recebido é que se consegue ter mais concentração, mais foco, bem interessantes os relatos. Mais rápido, mais fácil e vai mais longe. Isso. Então, depois eu vou compartilhar com você esses relatos nessa área de meditação, desenvolvimento pessoal, autoconhecimento, né, que é bem bacana. E se os ouvintes que estão por aí quiserem também... vamos cumprimentar aí. Vamos cumprimentar os ouvintes. Tem o Leandro participando, Leandro Souza. De onde você é, Leandro? Tem que falar o país aí. O Hugo Neves também, o Aguinaldo Aparecido, a Ana Dias, a Isabel Gomes, Vazil Mauyarchuk, eu acho. Falem de onde vocês são, pessoal. A Maria João, provavelmente é a companheira aí do Hugo, né? Uma das pessoas que já participaram aqui da live junto com a gente, deixando algum comentário. Então, eu quero dizer assim para os ouvintes que se alguém tiver alguma dúvida sobre utilização, se as pessoas, né, se vocês que estão aqui nos escutando, se tem algum objetivo específico de saúde, gostariam de tirar alguma dúvida sobre como e por que a caixa orgânica pode auxiliar nos seus objetivos de saúde, basta passar um WhatsApp lá para a gente. Eu tenho depoimentos de N
tipos de objetivos de saúde que a gente já recebeu, de pessoas que nos mandaram depoimentos, e eu já cataloguei, né, de acordo com os problemas de saúde. Então, quando alguém pergunta, fica fácil de compartilhar, de explicar. Então, é isso, pessoal. Eu vou dar uma saidinha, vou buscar minha filha, vou levar minha filha no balé e já volto. Uma ótima conversa aí para vocês. Então, vamos continuar. Hugo, você começou, então, agora você vai ser representante, mas vamos lá. Antes de você ser representante, você fez a tua própria caixa orgânica e depois vendeu e fez outras e vendeu. E tentou ser fabricante também aí na Europa. Mas, como é que foi a sua primeira tentativa? É fácil entender o processo, camadas alternadas de matéria orgânica e metálica e pronto. Mas é muito simples, mas é trabalhoso. E achar os materiais. Como é que foi esse teu percurso aí? Alguém que esteja nos ouvindo e pense em fazer a sua própria caixa orgânica. Certo. Foi uma aventura. Portanto, eu fui então tentar pesquisar o algodão cru, ok? Encontrei um sítio em Portugal, ok? Que conseguia vender esse algodão cru. Portanto, foi uma aventura. Quando encontrei foi bastante bom ter tido essa hipótese. Já estava a pensar em ir tentar buscar a Espanha ou no outro lado qualquer, mas conseguia encontrar uma empresa que ainda fornece esse tipo de equipamento. Depois, é tudo uma aventura, não é? Quer dizer, a construção é simples, não é? Quer dizer, aparentemente é simples, mas dá um trabalho porque tem várias valências. Tem a valência da parte da chapa, tem a valência da parte da madeira, ok? E a mão de obra associada. O que é que eu fiz? Eu fui procurar aqui no vizinho da frente, que tinha um bocado de expertise em marcenaria, portanto, na parte da madeira. Apoiei-me em várias pessoas e fui fazendo, portanto, a caixa. Acabo por chegar na construção de uma caixa apenas, com um trabalho muito grande. Tu disseste há bocadinho que eu teria, então, o intuito de começar a construir, não é? Não propriamente. Eu construí mais a pensar um bocadinho mais na família, amigos, ou seja, uma quantidade. Eu não tinha capacidade, não havia hipótese de ter capacidade de construir muitas caixas, ok? Porque, não é, quer dizer, ou seja, eu nunca pensei isto do ponto de vista de abrir empresa, ok? Eu pensei em um colega meu disse então que entrou na caixa, saiu e disse: diz-me quanto é que queres, faz-me uma para mim, ok? Foi mais ou menos o que aconteceu comigo na minha primeira caixa. Quero uma para mim, faz uma para mim. Pronto, e eu nessa altura já pensava, exato, já pensava em fazer uma de 5 camadas. Bom, então eu pensei, ok, então vou fazer algumas de seguida, porque de certeza que dá menos trabalho, e efetivamente dá menos trabalho, mas mesmo assim nunca mais acaba. Portanto, eu arranjei todos os materiais. A maior dificuldade para tentar fazer as caixas pelo menos bonitas como as tuas é a madeira, ok? Eu aqui, em Portugal e na Europa, estou muito limitado à madeira. Se eu quero utilizar madeiras mais bonitas, as quantidades que conseguem fornecer são poucas e é muito caro, ok? Porquê? Porque as madeiras, a maior parte delas vêm ou da África ou do Brasil, Estados Unidos, ok? Aqui, nativamente, nós temos muito pinho, o pinho nórdico, principalmente, e foi a madeira que eu utilizei. Eu escolhi o melhor pinho que eu consegui encontrar. De facto, o resultado final não é mau, não é feio, mas pronto, quer dizer, também foi mais uma dificuldade. Todos os passos, é tudo muito simples, mas todos os passos têm a sua dificuldade não só de executar, mas como de encontrar, etc. Eu acabo por, neste momento, abraçar esta missão com um bocado de know-how, do ponto de vista de fabrico, o que me dá até um bocadinho mais de à vontade, não é? Que dá assim um bocadinho mais de propriedade para ajudar qualquer coisa que aconteça, não é? No momento. Foi, digamos, uma boa aprendizagem, não é? Um arranque. Não sei se... Você levou quanto tempo, só para ter uma ideia? A primeira? Não, a primeira caixa... decidiu entrar em contato com a gente, pegou lá os projetos e falou, vou começar. Até terminar uns 2 meses, 3 meses? Correndo, sim. 2 meses, passou de 2 meses, ok? Passou 2 meses. Em tempo parcial, ok? Portanto, em tempo livre. As pessoas não têm tempo exclusivo para isso, tem que viver a vida, né? Aqui no Brasil, geralmente se demora em torno de 2 meses e meio a 3 meses. Quem decide fazer a sua sozinha, né? Então, e anda muito, vai para lá, para cá, e
e erra, cortou a chapa errado, e não sei o que, a madeira, e vai e volta, uma correria. Não, numas caixas posteriores, eu acabei por tentar uma outra madeira, que é cedro, e Jesus, não aconselho a ninguém. Porque aquilo estalou, começou assim a abrir um bocadinho, muito difícil de controlar. Lá está, aqui se metem atalhos, mete-se em trabalhos, não é? Quer dizer, eu meti-me em marcenaria, eu meti-me também na parte da chapa, etc, e de facto há aqui é uma especialidade, não é? Como toda a situação, é uma especialidade. Mas passei, digamos, uns momentos difíceis. Hoje eu vejo, eu tenho aqui a primeira caixa orgânica que eu fiz, eu mandei embora, depois de 5, 6 anos eu fui resgatar ela, eu trouxe de volta e dei uma caixa nova, 0, 5 camadas, para a pessoa me devolver a primeira caixa orgânica que eu fiz, que eu tinha vendido. E eu falei, cara, eu quero essa de novo para resgatar para o museu, futuro museu da caixa orgânica. Exato. E da primeira que eu fiz, que foi bem ruinzinha, e a segunda já foi melhor, mas vamos dizer, a segunda já estava com um know-how um pouquinho melhor. Da segunda, as que estão hoje, a gente vê uma nítida diferença de acabamento, de qualidade, assim, violenta. Inclusive, também, principalmente na madeira que você falou, que a gente foi testando algumas madeiras com o tempo, e aqui a Isabel Gomes perguntou, eucalipto não dá? A gente trabalha com eucalipto. Hoje nós temos 2 modelos de caixa orgânica. A caixa orgânica de teca e a caixa orgânica de eucalipto. Né? A gente usa, tem vários tipos de eucalipto, a gente usa o eucalipto rosa. Né? E a teca é uma madeira de reflorestamento, assim como o eucalipto, que não tem problemas de exportação, problemas de IBAMA, problemas de nada, que é madeira de reflorestamento. Então, a gente adota essas madeiras para isso, por conta disso. A gente não adota madeira nativa, madeira que tem algum problema. E a teca é uma madeira que está vindo muito forte agora no Brasil, porque há uns 30 anos atrás começou a plantação de teca no Brasil, de forma intensiva. Até a árvore crescer e estar a ponto de corte, demorou esse período todo. E agora eles estão plantando muito no Brasil esqueci o nome agora. Depois eu lembro. Mogno africano. O mogno africano vai ser uma madeira que vai começar a ser cortada daqui a 20, 30 anos no Brasil, que é a próxima safra de madeira que vai se tornar popular, vamos dizer assim, aqui no Brasil. Então, a teca é uma madeira que a gente usa principalmente porque ela não racha, que nem você falou, ela não empena, ela não umedece, ela não dá fungo, não dá caruncho, não dá cupim. É uma madeira de altíssima resistência a intempéries, apesar de que a caixa orgânica não é feita para colocar ao tempo, né? E essa madeira, ela é tão boa que ela é usada em decks de embarcações, né? Em iate, navio, essas coisas, eles usam muito a teca. Então, é uma madeira que tem altíssima resistência a intempéries, e então a gente adotou, por causa da sua beleza, e que está começando a chegar bastante no Brasil agora, e ter bastante fornecedor também. Não adianta pegar uma madeira que não tem fornecedor, ou que é muito cara, ou que é difícil. Então, o preço dela está aceitável. Então, esses são os 2 modelos de caixas orgânicas que a gente faz. A gente combinou com o Hugo, de mandar para a Europa somente a de teca, que é muito mais bela, muito mais durável, muito mais resistente. E senão teria mais um problema de burocracia, de despachante, de papelada, para mandar os 2 modelos de madeira, né? Então, para facilitar tudo, na Europa só vai ter a de teca. E agora vamos continuar. Essas são as imagens aí que a gente está mostrando das caixas orgânicas, que alguém aqui, eu não sei, o Tito Alexandre Correia, que pediu para mostrar a caixa orgânica, né, Tito? Então, estamos olhando aqui os comentários, vocês vão fazendo e a gente já vai tentando responder ao mesmo tempo. Né? O tipo da madeira pode influenciar a captação da energia? A Ana Dias está perguntando. Diz aí, Ana, de onde você é? A Kênia também é de Brasília, aqui no Brasil. Tem mais gente chegando, e daí vai falando de onde vocês são. Porque a gente divulgou essa live praticamente só para estrangeiros. A gente não divulgou ainda para os brasileiros. Depois a gente publica ela como vídeo do canal e divulga para todo mundo. Então, essa é uma primeira apresentação e uma conversa inicial com o Hugo, contando a história dele, a experiência dele, desde que ele descobriu a caixa, fabricou a caixa, usou a caixa, fez para os parentes e fez para amigo, vendeu e tal, e entrou em contato comigo e tirando dúvidas se valia a pena entrar nessa para fabricar, para vender, como é que era, quanto que devia cobrar. E eu falei, Hugo, você não quer? Porque eu estava pensando em ir para Portugal, cara, 1 mês antes da pandemia, eu falei, vou para Portugal, fiz até um vídeo.
vou entrar em Portugal e vou começar a distribuir lá. Daí veio a pandemia, acabou com todos os planos, daí eu falei, Hugo, você não quer, já que você está fabricando, esse se interessou, é um interesse genuíno pela história do Reich, pela história da energia, o resultado que ela traz para você, e por ter fabricado, ter essa experiência, esse know-how de ter metido a mão na massa, feito alguma coisa, você não quer ser representante nosso aí? E daí papo vai, papo vem, diz que queria, depois sumiu, ficou um ano e pouco sumido, depois voltou, daí começa a acertar a papelada, o interesse voltou, vê a viabilidade, viu a nossa condição de material de acabamento melhorou nesse período todo, incluímos a radiônica, né, que é a radiônica junto com a energia da caixa, ficou a caixa orgânica radiônica, e daí o Hugo falou, vamos testar, vamos tentar então. Então a gente entrou nessa agora, e o Hugo vai ser o nosso representante aí na Europa para distribuir para quem tiver por aí, vai fazer uma importação inicial num container, né? Compartilhado. Quem dera se daqui a pouco a gente esteja mandando container fechado, né, Hugo? Para Portugal, você recebendo aí, distribuindo para todo mundo. Vai baixar o custo também, né? Porque a gente tem vendido para o exterior de forma unitária. O cara compra uma na Austrália, compra uma nos Estados Unidos, compra uma em Portugal e chega mais que o dobro do preço a caixa orgânica do que é aqui. E dá uma burocracia, uma papelada. Teve um cliente de Portugal que a caixa chegou faltando uma parte, uma lateral inteira, perderam. Tive que fazer toda uma burocracia, esperar meses de novo para chegar a outra parte, e foi uma complicação. Então, como representante aí em Portugal, a intenção é que ele faça a política dele, de preço, de garantia, de qualidade, de assistência, de suporte, mas sempre também consultando e pegando o nosso apoio, nosso know-how, nossa experiência. Então, se ele tiver alguma dificuldade, ele recorre a gente ajuda, e esse é o nosso interesse, deixar que ele consiga, aí em Portugal, colocar o produto no mercado, na Europa toda, e dar o suporte e assistência necessários para que a gente não fique muito vinculado, mas o nosso compromisso é deixar a caixa lá em Portugal, em quantidade, para ele, na qualidade e num preço acessível, para que seja mais barato o português ou o europeu comprar dele do que de nós. Esse é o grande objetivo. Baixar o preço também da pronta entrega. É isso, Hugo? Certamente, certamente. Nós já vamos começar dessa forma, não é? A caixa orgânica comprada da Orgone Power, já agora, que é o nome da empresa que foi criada, já é um bocado mais barata do que comprar diretamente daí. Certamente que a intenção é comprar em mais quantidade para otimizar os custos de envio e poder descer um bocado mais o preço, não é? Esse é o objetivo. Todas as vendas vão ser reinvestidas para aumentar. Nós vamos começar com um lote pequeno, com um lote de 8 caixas, que vai acabar por fazer uma série de verificações. Portanto, tu disseste que eu tive sumido, mas eu estive a fazer trabalho, não é? Quer dizer, houve muito trabalho feito em relação à parte da importação, com as leis. A Europa está a apertar cada vez mais as leis em relação à importação de produtos de madeira e produtos derivados, ok? De madeira. Houve aí muito trabalho nessa direção e o tempo foi passando, não é? Portanto, este primeiro lote vai confirmar todas estas questões e vai colocar efetivamente as caixas cá, vai dar aqui o pontapé de arranque, mas aqui a ideia é que esse lote compre um lote maior e vamos ver em quanto tempo um contentor inteiro. O que eu gosto de você, Hugo, é que você não está entrando nessa para ganhar dinheiro. Você também quer, claro, ganhar dinheiro. O dinheiro faz parte de todo o processo. É uma energia. É uma energia trabalhada também, né? Mas o Hugo tem a profissão dele, tem o ganha-pão dele, é engenheiro mecatrônico, sei lá, robótico. Eletrônica e telecomunicações. Isso. E está bem estabelecido tudo, e ele está entrando por digamos assim, amor, vamos falar assim, né? Ao resultado, ao produto, ao trabalho, e a coisa maior, né? Que é sentir, que ele estava conversando comigo esses tempos, confirma para mim se é isso ou algo parecido, qual que é a tua forma, de estar fazendo alguma coisa a mais pelo próximo, né? Podendo ajudar melhor, mais, alguma coisa assim, falar desses dias. Certo, bom, vamos lá ver. Isto foi tudo muito orgânico, como eu falei, não é? Tudo muito natural. Uma pessoa tem a possibilidade de ajudar muita gente, como a Caixa me está a ajudar a mim, ok? E sendo tudo tão natural, eu estou a interpretar isto como uma missão. Esta missão é muito interessante.
ok? Depois, vamos lá ver, ok, depois de facto tem retorno monetário. Tem, o retorno monetário é o que permite reinvestimento ou permite ajudar mais gente. Não é? Quer dizer, as pessoas muitas vezes têm esta situação com o dinheiro. O dinheiro é energia. O dinheiro é o suor de alguém. Foi a energia que alguém fez que é materializado num papel, não é? Numa moeda. Efetivamente é necessário. Mas o propósito é tão grande que eu adotei a palavra missão. Porque de facto sinto isso. Ok? Portanto, não é exagero. É com esse intuito que eu estou a agarrar a situação. É uma missão que me foi dada. O universo olhou para mim e disse assim: Hugo, parece-me que tu tens as condições para agarrar esta empreitada. Ok? E eu disse: bom, muito bem, eu tenho experiência de empreendedorismo. Portanto, ter uma empresa, burocracias, papelada, etc., não me assusta. Eu tenho interesse em ajudar pessoas, ajudar o próximo. Tenho prazer. É uma coisa que eu gosto. E tenho interesse digamos, em aventura. Sou uma pessoa que eu não... Em caso de dúvida, eu arrisco. Vai para a frente. Não sou uma pessoa que para, ok? Que para e depois fica-se a queixar. Devia ter feito, nunca fiz, etc. Não sou esse tipo de pessoa. Portanto, tudo muito natural. Ter esta oportunidade, só posso estar grato, não é? Grato ao universo, grato a ti e à Nayana, que abriram esta porta desta tecnologia que estava adormecida, ok? E que de facto eu pude experimentar, ok? Tudo começa aí. E grato ao universo pela oportunidade. Eu espero que esteja à altura. Portanto, e estar à altura, no meu entender, é colocar as caixas orgânicas na Europa ao melhor preço que eu conseguir para ajudar o máximo número de pessoas. É isto. Eu por exemplo, há uma vantagem que eu acredito e para mim não foi questão. Eu, cá na Europa, vou dar também garantia de 60 dias de total satisfação. Se a pessoa não estiver contente com a caixa, ela pode devolver. Não tem problema, ok? Enquanto comprando de mim, não pode. Como é que vai devolver uma caixa? É um bocadinho mais complicado. Porquê? Primeiro ponto, eu acredito no produto. Eu sei, se eu não acreditasse no produto, eu não estava aqui, sentado, a falar contigo. Ponto. É assente. E mais, se eu acredito, se eu estou convencido, tudo aquilo que eu fiz me convenceu, escusa de vir outra pessoa a dizer que não. Porque eu também sou teimoso, vamos dizer assim. Portanto, eu acredito no produto, então, por que não? Dou 60 dias, está bom. Experimente, veja se lhe resolve a questão de saúde que tenha. Não está satisfeito? Devolve. Há outra pessoa que está a precisar de uma caixa orgânica e posso não a ter naquele momento. E assim, uma devolução vai de certeza para uma outra pessoa. E flui, e assim flui, não é? É o que eu faço aqui também. A nossa devolução chegou a 1% depois de 9 anos e meio fazendo. Estamos com 1.500 e poucas caixas e 15 devoluções. Então, esses dias uma pessoa vai devolver mais uma caixa orgânica, recebemos essa notícia agora, mas foi um mal entendido, sei lá o que aconteceu. Ele comprou 2 caixas, uma para uso humano e outra ele pediu para fazer horizontal para conservar alimentos, e a caixa horizontal que a gente adaptou para ficar, né, naquela posição, não foi com a radiônica. E ele disse, não, eu comprei a caixa de 5ª geração mais top, e vocês me mandaram uma inferior, eu não quero. Então, a gente vai pegar de volta, vai devolver o dinheiro e tal, não sei. Mas ele não se arrependeu do uso humano, mas a horizontal ele não quer mais. E eu confesso que eu até fiquei com uma certa invejazinha dele ao dia que eu estava fazendo a caixa lá com os funcionários, adaptando a caixa vertical para ficar horizontal. Eu falei, cara, eu tenho que ter um armário de comidas, né, que é uma despensa, a gente chama aqui, orgânica. Eu tenho que ter, eu sempre falei que tinha que ter. Eu falei, cara, esse cara vai ter antes de mim, o cliente, né, que pediu, pagou tal. Certo. Aí o cara devolve, eu vou pegar para mim, não vou vender para ninguém, vou testar. Certo. Mas essa eu não vou contar como devolução, porque era uma coisa para comida, e ele devolveu porque não tinha. Mas a gente, eu sempre falo, Hugo, para todo mundo que quer começar a fabricar caixas orgânicas, e tem muita gente, eu falo assim, cara, faça para ajudar as pessoas. Não faça por causa do dinheiro, porque não vai te dar dinheiro. Não vai te trazer dinheiro. Pelo menos não no tempo que você está esperando.
porque é um trabalho muito demorado, muito longo, muito reinvestimento. Isso que você falou agora, eu assino embaixo. Você vai ter que vender tudo que você receber e reinvestir tudo. E depois reinvestir tudo. E depois reinvestir tudo. Mais 5, 10 vezes. Depois é que vai começar a te dar dinheiro. Nesse sentido. E daí, se você tem isso como propósito de vida, de alguma coisa, de trabalhar isso para contribuir com a saúde, o despertar da consciência, ou sei lá o que das pessoas, você aguenta esse período. O cara que está esperando vender uma, duas, para colocar o dinheiro no bolso, para pagar uma prestação, qualquer coisa, para comprar um carro, não sei o quê, ele não fica na fabricação de caixa orgânica, ele desiste, porque ele acha, eu consigo fazer, então eu vou fazer. Cara, a questão não é fazer, a questão é vender. É muito mais difícil vender do que fabricar uma caixa orgânica. É muito trabalhoso vender uma caixa orgânica. Então, quando você usa isso como propósito, é um prazer você ver a pessoa comprando, te dando um relato, um resultado de melhoria. Aquilo já é o teu pagamento. Depois, com o tempo, você vai começar a receber o pagamento financeiro também. Mas quem entrou pelo dinheiro, cai fora rapidinho. Por isso que quase ninguém que entra na fabricação de caixa orgânica se sustenta, porque a grande maioria das pessoas não entram como propósito de ajudar. Entram como, também, eu vou ajudar, é claro, mas ele quer o dinheiro em curto prazo, e não vem em curto prazo. Então, eu gosto muito do Hugo, e a gente se afinou muito bem nisso, porque enquanto ele não abriu a boca para falar que era um propósito dele, que ele não esperava, ele precisava e sonhava que ia reinvestir, eu falei, agora esse é o cara certo. Porque eu iria abrir com quantas pessoas já me pediram representação, e eu nunca abri para ninguém. Porque todo mundo quer representar porque acha que vai ficar rico amanhã. E o Hugo entendeu, aprendeu sozinho, demorou, sei lá o quê, mas chegou lá e eu falei, então tá, agora tá a representação. Porque ele vai começar, vai penar, vai sofrer, não vai ser fácil, vai demorar 2 semestres, 2 anos, sei lá quanto tempo, mas ele está disposto a encarar e vai fazer. E daí, daqui a 2, 3, 5 anos, é que a Europa vai estar sendo invadida, inundada de caixas orgânicas. Não é de hoje para amanhã. Não é assim. E ele até fez um trabalho muito legal, que ele criou a marca dele, criou o site dele, pegou informações, vídeos, depoimentos e relatos nossos também, e criou uma apresentação bem bacana e está fazendo uma coisa profissional. E dá para ver o gosto do trabalho dele, porque o cara que não consegue a longo prazo, ele faz de qualquer jeito, começa de qualquer jeito, e o Hugo está fazendo um começo bem bacana. A empresa dele é Orgone Power, né, e o site é orgonepower.net, né, quem já puder acessar aí, quiser anotar para acessar depois, já vai ver o material que ele está produzindo, que é muito bom, muito profissional. Né? Obrigado. Obrigado. A ideia é essa, portanto, levar com profissionalismo, não é? Como é óbvio, só assim é que se pode entregar algo de bom, não é? É uma experiência, é toda uma experiência, não é? É a caixa orgânica e por isso é que também estou a dar a cara, quer dizer, é o Hugo, quer dizer, está aqui, é uma pessoa, sou assim, não é? Eu acabo por estar a dar a cara, que não é uma coisa que para mim é muito natural, não é nada natural, mas eu entendo que tem que haver a confiança, ok? A confiança na Orgone Power, da mesma forma que essa confiança transmite-se ao produto e a pessoa vai experimentar com mais confiança, ok? É tudo... Acho eu que é esse o caminho. Portanto, eu estou a levar a situação muito a sério. De facto, o feedback que eu estou a ter, para mim, é uma forma, entre aspas, de pagamento espetacular. Nós já vendemos caixas das 8 unidades, que é uma coisa espetacular. Mesmo antes de divulgarmos, que é o que estamos hoje oficialmente a fazer. Eu já criei laços com os clientes enviam-me então mensagens de força, etc. Tudo isto são ligações humanas, não é? Quer dizer, antes de ser uma venda de uma caixa, não, são pessoas, é de pessoa para pessoa, não é? Se eu puder ajudar a pessoa com este produto, eu estou a ajudar a pessoa em primeiro lugar, ok? Pronto, depois este produto vai efetivamente ajudar a pessoa, como eu espero, e a pessoa, com a contribuição monetária, vai poder ajudar indiretamente outras pessoas. Porque, efetivamente, eu anseio à altura que vamos ter um contentor inteiro fechado. Não é? Quer dizer, até lá é um batalhar, não é? Quer dizer, de reinvestimento, como é óbvio. O Hugo falou uma coisa aí que talvez as pessoas não perceberam. 8 caixas. O que é 8 caixas? A gente fez uma conta, né, de quantas caixas caberiam num pallet que entraria num container.
ocupando um certo espaço. Deu 8 unidades, 8 caixas orgânicas. Então, a ideia dele era iniciar em Portugal com o recebimento de 8 unidades. E ele já entrou em contato com algumas pessoas e já vendeu dessas unidades, dessas 8 caixas, já está vendido. Estava esperando só chegar para receber. E talvez, eu falei para o Hugo, não fique muito animado, mas também pode acontecer. De essas 8 unidades, já ter vendido, daqui a pouco, já vendeu 5, 6, ou até as 8, e tem que pedir mais. A primeira remessa nem ser 8, ser 16, porque a gente chegou à conclusão, mais ou menos, que teriam que ser pacotes de 8. 8 mais 8 mais 8 para ocupar o espaço dentro do container. Então, de repente, se hoje, nessa live, ou nas próximas semanas, até sair a primeira entrega, que a gente ainda não definiu quando que vai sair, vender as 8 caixas, de repente, o Hugo já vai ter que fazer um pedido inicial de 16, porque 8 já estão vendidas. É isso, Hugo? Está torcendo para isso ou está com medo disso? Não, eu estou a deixar fluir, portanto, estou a viver o momento. Ok? Portanto, se forem 16, é porque teve que ser 16. É porque 16 pessoas quiseram a sua caixa. Se for só 8, se forem só 5, não tem problema. Elas vêm aí na mesma e o trabalho de divulgação vai continuar, não é? Quer dizer, é mesmo só o início, não é? Portanto, eu efetivamente não fico com essa perspectiva. A minha perspectiva é divulgação, se as pessoas conhecerem, porque há muita gente, como eu, que não conhecem. Simplesmente não conhecem. É um propósito número 1. Ok? Propósito número 2. Muita gente, é mais de 99%, né? Propósito número 2 é que essas pessoas, também muitas pessoas, possam ter e possam usufruir, comprovar e divulgar elas próprias. Porque, de facto, o método da própria pessoa relatar o que a caixa orgânica lhe pode dar para si, para a sua saúde e para a família, é das melhores divulgações, não é? Quer dizer, é quase como aquele passa-palavra, não é? É boca a boca, não é? Não é preciso muito mais, não é? Agora, se começa a haver uma massa crítica significativa, como já há, porque já são 9 anos e já são mais de 1.500 caixas, mais de 1.500 famílias a usar, e portanto, os relatos multiplicam-se, são mesmo muitos relatos que a Nayana me passou e que eu posso passar, já é uma base imensa de informação, mas aqui na Europa também vai ser interessante, desculpem lá, ter essa base. Aqui a câmara está a teimar. A Nayana chega, tira teu foco. Não tem problema, a gente dá para continuar te vendo, sem problema. Ok. Desculpem. Bom, e é isso. Eu perdi-me um bocadito, mas acho que já tinha terminado. Está aí a Maria João Cardoso, que eu por acaso até conheço. Olá, Maria. Visitou-nos um amigo e convidamos a entrar, experimentar a caixa, apesar de relutante. Ele já entrou e ficou uns 30 minutos. É caixa de 5 camadas que você tem aí, né? E sim, referiu que os 1000 pensamentos que sempre o invadem, apesar de não deu para ver o resto, não terem desaparecido, estavam mais controláveis, mais calmos, com maior clareza e de pensamento. Estou bastante estressado e cansado. Entrou bastante estressado e cansado e saiu mais relaxado e calmo em 30 minutos. Eu posso resumir o que aconteceu, porque foi há bocadinho mesmo. Tive a visita de um amigo aqui em casa e foi a primeira vez que ele veio cá ver a caixa. Já lhe tinha falado há muito tempo, mas ele nunca tinha cá subido a casa e não tinha experimentado. Bom, eu disse-lhe, ficas aí 15 minutos, o que quiseres, e pronto. Eu normalmente não digo nada, que é para não influenciar a pessoa, para não influenciar a pessoa a nada, para não induzir a pessoa, não é? A dizer, eu sinto isto, então se calhar também senti. Não. Ok, deixei mais um bocadinho, 20 minutos, meia hora depois fui lá. Nuno, então, quer sair? Não, deixa-me estar aqui mais 10 minutos, mais 10 minutos. Depois eu tentar mais 20, ele esteve lá quase uma hora e saiu daqui assim meio a falar em pensamentos, que uma pessoa tem pensamentos e os pensamentos muitas vezes inundam-nos a cabeça, não é? E ali, os pensamentos reduziram bastante e aqueles que vinham iam embora no instante e ele esteve ali e eu até lhe perguntei, então, mas estiveste a dormir? Não, eu não adormeci. Eu já adormeci lá várias vezes, não é? E é fácil de adormecer, com o relaxamento e com a leveza, é fácil de... Mas ele disse que não. E depois saiu aqui meio assim abananado. Depois amanhã eu falo melhor com ele. Ou seja, teve a primeira... Há bocadinho, aqui há
há 1 hora atrás, saiu daqui um amigo meu pela primeira vez, teve a experiência com a caixa orgânica. É interessante. Não pediu para comprar, não entrou na fila das 8. Não. Ele saiu daqui já assim meio atrasado, que estava atrasado para ir para casa. Vai voltar. Mas acabou por estar aí. Esse efeito de calma mental, de foco mental, eu lembro que foi a primeira sensação que você conseguiu sentir dentro da caixa, né, Anderson? Você pelo menos me relatou. Eu me lembro que você me relatou assim que o Anderson tem a cabeça muito agitada. Ele não consegue ficar parado, muito menos os pensamentos dele. E eu lembro que você me relatou. Eu sei que eu vou dormir quando não aguento mais. Trabalho, estou agitado, não sei o que, estou cansado, não durmo. Acordo, já a Nayana, muito puta da cara comigo, cala a boca, fica quieto, para de falar, não fala, tem que ficar... Ela demora 1 hora para acordar. Eu acordo em 1 segundo e já estou disparado. Então, cada um tem seu ritmo. Mas o que eu gosto, queria aproveitar para comentar, é que cada um tem um resultado diferente e em diferentes momentos e situações da tua vida, que você está diferente, a caixa orgânica entrega coisas diferentes para você. Então, eu gosto muito, muito, muito do que a Patrícia, meu homeopata, que conhece a gente, conhece a caixa orgânica, falou uma vez, até escrevi no e-book da caixa orgânica, que a caixa orgânica entrega para a pessoa que ela está precisando no momento. É essa sensação que ela teve dentro da caixa orgânica. Porque ela já usou a caixa orgânica algumas vezes, e às vezes parece que ela está precisando acalmar e acalma. Às vezes está precisando agitar e agita, está muito para baixo, tem que dar uma revigorada. Às vezes está doente, ajuda a melhorar a gripe. Às vezes está com algum outro problema físico, ajuda a curar uma cicatrização de alguma coisa, de um corte, de uma fratura. Então, a caixa orgânica dá para a pessoa o que ela está precisando no momento. Para o quê? Se equilibrar, se harmonizar, se regenerar e voltar ao seu estado de harmonia. E isso mental, física, espiritual e tudo. Eu acredito que é mais ou menos por aí. É assim que eu sinto a caixa orgânica. Então, eu nunca entro, que nem você falou para o teu amigo, não entro com expectativa, sabe? Certo. Eu quero isso, então vamos ver se a caixa orgânica vai dar isso. Não, eu entro relaxado, descompromissado e sei que ela vai me entregar o que eu estou precisando no momento. É mais ou menos assim que eu encaro o uso da caixa orgânica hoje para mim. Deixa-me só relatar mais 2 situações que me ocorreram, pronto, que me lembraste. Um dos efeitos também que eu tenho na caixa orgânica eu chamo de clareza mental, ok? Eu entro na caixa orgânica e o meu cérebro fica como que mais descansado, com mais clareza, com mais velocidade de raciocínio. Inclusive, eu tenho astigmatismo, e o astigmatismo oscila um bocadinho ao longo do dia. Inclusive, até fico a ver um bocado melhor, ok, do astigmatismo. É pequena a nuance, mas há aqui uma clareza mental, do ponto de vista cerebral, acontece isso. O melhor exemplo que eu posso dar é quando uma pessoa acorda de manhã, depois de uma noite de sono, boa noite de sono, acorda com o cérebro mais fresco. Sim, se eu for à caixa orgânica, assim, mais ao final do dia, uma pessoa está um bocadinho mais cansada e sai de lá mais fresco, com essa mais energia, com mais power, que foi daí que veio o nome, ok? Orgone Power. Porquê? Ocorreu, portanto, porque eu já saí várias vezes da caixa orgânica e a dizer exatamente isso. Epá, estou com mais power. Ora, na altura de escrever o nome, não é? Vou brincar com você agora, de sacanear. É daí que veio mais um filho agora? Já havia caixa orgânica. Já havia caixa orgânica antes do filho, é verdade. Mas o primeiro já saiu há 12 anos e está muito bem feito, portanto. Mas do ponto de vista da libido, a partir do momento em que uma pessoa fica com mais descanso, com mais power, não é? Obviamente que está tudo em melhora, não é? Claro. Estamos a falar aqui de energia, não é? A energia vai dar um boost a muito lado, não é? Quando uma pessoa tem uma patologia, tem um bloqueio energético num determinado local, a pessoa, ao utilizar este boost de energia, consegue, pouco a pouco, ir desbloqueando esse local e consegue perceber claramente. Então, uma patologia diz, eu tinha uma dor aqui, a dor passou. Mas quando não tem a dor aqui, tem só um síndrome normal, não é? Também tenho a minha dor de costas, também tenho dor de cabeça, às vezes, pontualmente. Uma pessoa sente, de facto, um bem geral, ok? Não propriamente pontualmente. Portanto, é um bocadinho por aí. Mas, de facto, Orgone Power veio daí. O Hugo, que é da área de engenharia, né, Hugo? Sim. Tipo, uma máquina sem energia não funciona, né? Não é verdade? Você pode ter uma Ferrari. Se ela não tiver combustível, ela não vai sair do lugar.
E o Exatamente. nosso corpo humano, ele também precisa de energia, né? Então, é a base. Sem dúvida. Perguntaram ali de radiônica. A Ana Dias. A Ana Dias perguntou, como funciona a radiônica? Ana, boa noite, tudo bem? Deixa eu só fazer uma introdução antes da Nayana responder. A radiônica tem a ver com a radiestesia. O que é radiestesia? Sensibilidade a radiações. Tudo é energia, então é sensibilidade às energias, né? Então, quando a pessoa faz uma consulta, né? Consulta não, tem pessoas que são sensitivas, sei lá, percebem a aura do outra pessoa, percebem a doença na outra pessoa, né? E tem pessoas que têm equipamentos vamos dizer assim, que ajudam a fazer essa sensibilidade ficar mais fácil de ser interpretada, conhecida, vista, né? A minha sensibilidade é pouca, com um instrumento aumenta, né? Então, uma vareta, sempre aquela história mesmo antiga, né, dos antigos que pegavam uma forquilha de árvore e vergavam ela e faziam a vistoria no solo para identificar onde estava o ponto que poderia ser o mais propício para cavar um poço para encontrar água. Então, aquilo é radiestesia, é sensibilidade a radiações. O veio de água que está passando por baixo do subsolo, ali tem uma energia que a pessoa sensitiva capta. E quando a dificuldade, a pessoa não é tão sensitiva assim, uma ferramenta, tipo uma forquilha, ajuda a perceber mais rápido e mais fácil aonde é realmente o local ideal para fazer aquele poço. E radiônica, o que é? Radiônica é trabalhar as energias para tratamento, para você enviar a energia para algum resultado em alguma coisa, né? Num relacionamento, num imóvel, num animal, num ser humano. E daí a radiônica são dispositivos criados para enviar energias. E dos dispositivos criados até atualmente, que a gente tem conhecimento no mundo, um equipamento alemão chamado Quantic Pro é o equipamento de radiônica mais avançado no mundo. Então, ele já vem com um banco de dados de mais de 110 mil tratamentos diferentes, frequências diferentes, que ele trabalha, que a gente faz a leitura e a programação dele, tudo com apoio de um software e do próprio desenvolvedor do equipamento, e ele emite essas frequências para o objeto-alvo, que a gente pode definir como sendo uma pessoa, um carro, uma empresa, um animal, alguma coisa assim, para melhorar o resultado naquilo que a pessoa está esperando, que ele contratou, vamos falar assim. Então, eu pesquisando os equipamentos de radiônica, comprando alguns, fazendo alguns testes, entre tantos outros aparelhos, eu descobri o Quantic Pro como o equipamento que mais e melhor deu resultados no tratamento da caixa orgânica. Eu comprei o Quantic para melhorar a energia da caixa orgânica. Então, a gente programou a caixa orgânica através do melhor equipamento de radiônica que existe no mundo, para ela caixa ficar recebendo a cada 3 horas, em média, 12 segundos, 18 segundos, não sei. Acho que os cristais radiônicos, a gente coloca mais do que 12 segundos. Mas tipo mais assim, intenso, é mais forte. A cada 3 horas recebe 30 segundos de uma frequência emitida pelo Quantic para a caixa ficar mais energizada. Com que tipo de energias? E como que a gente fez isso na caixa orgânica, que a gente chegou num resultado, a Nayana vai falar agora. Que é ela que faz, ela que programa a caixa orgânica. Então, através desse cristal, né? Deixa eu pegar aqui. Eu não consigo. Tá aqui, tá certo. Ó, como vocês estão vendo na foto, tem aqui esse cristalzinho também. Deixa eu colocar aqui para o pessoal ver. Então, assim, na verdade, não é emitido apenas uma energia ou uma frequência, certo? É um pacote de frequências. Nesse cristal rosa que vai em cima da caixa, são frequências para a saúde de modo geral, frequências genéricas de saúde, de qualidade de vida, relacionadas ao corpo físico. Né? Na parte de baixo da... Saúde, vitalidade, imunidade, regeneração celular, essas frequências. Frequências do quê? Frequências de plantas, de homeopatia, de acupuntura, de cristais, floral de Bach, de São Germain, de orações. Olha, tudo que você pode imaginar de tratamentos naturais para a saúde, esses tratamentos eles podem ser enviados à distância, através da radiônica. Então, a gente selecionou um kit frequências de saúde, emite para esse cristal, e o cristal, ele é um ser vivo. Tá? O cristal é um espírito da natureza, que tem uma sabedoria
de tudo que existe na natureza, o cristal ele tem a medicina de armazenar e transmitir informações. Então, todas as pedras e todos os cristais, eles contêm informações ancestrais do nosso planeta. Tudo que aconteceu no nosso planeta está registrado nas pedras e nos cristais. E não precisa ser cristais. Todas as pedras têm sua medicina e sua sabedoria. Tanto é que os indígenas chamam de pessoas de pedra, porque são seres que têm um espírito e que têm o dom de cura, certo? E quando a gente sabe trabalhar com esses espíritos da natureza, então, assim, se não existir quântica, se não existir caixa orgânica nenhuma, o cristal já vai ter a medicina de cura dele, porque ele já nasceu para isso. Mas quando a gente consegue, através de conhecimentos e treinamentos que eu recebi, convidar esse espírito da natureza para ser um aliado nosso, né? O que acontece é que esse cristal, ele tem a sabedoria, porque ele é um ser vivo, de distribuir as informações que ele tem dentro dele, que ele já nasceu com ele, e mais as informações que chegam através do Quantic. Então, esse cristal é uma biblioteca de frequências e de informações de cura. E com a sabedoria dele, ele vai distribuir essas frequências de acordo com a necessidade da pessoa também que está entrando na caixa, certo? De acordo com a necessidade daquele lar, daquele local, daquela família, essas frequências vão ser distribuídas, certo? Porque nós ativamos o cristal realmente, de verdade, para que ele o que a Nayana está falando é o seguinte, são duas coisas distintas que a gente fez. A primeira foi a busca da radiônica, de vários testes que a gente fez para melhorar a energia da caixa orgânica, a gente chegou na radiônica como se fosse a melhor solução, que mais deu resultado. Daí a gente foi buscar o melhor equipamento de radiônica. Daí a gente programou a caixa orgânica para receber radiônica e deu resultado. A gente tem todos os testes, os vídeos no nosso canal. Melhorou a energia. Tanto é que tinha pessoas sensíveis que vinham aqui, percebiam energia, sentiam energia e diziam, essa caixa é diferente das outras. E não sabia o que tinha na caixa, não tinha diferença. E a caixa tinha programação de radiônica nela, a outra não tinha. Daí a gente adotou o cristal para receber essa energia e a gente incrustou esse cristal na caixa orgânica. Agora a caixa orgânica vem com um cristal encravado nela. Daí a Nayana começou a fazer cursos, né, que ela tem um monte de cursos de naturopatia, homeopatia, florais e não sei o quê. Ela começou a fazer cursos de xamanismo, onde aprendeu também a programar os cristais sem radiônica e por limpar os cristais e também pedir autorização para os cristais e pedir ajuda para os cristais. Então, a gente foi integrando e melhorando. Então, a gente não pega um cristal ali, compra, manda lapidar, cortar e coloca quanto que coloca na caixa. A gente faz todo um processo de trabalho com esse cristal antes de programar na radiônica e depois colocar na caixa. E é isso que ela está falando agora. Isso. Então, assim, e na verdade, são 3 cristais, certo? Hoje a caixa tem 3 cristais, cada caixa orgânica. Então, esse cristal rosa a gente trabalha com frequências de saúde, de bem-estar, essa parte de saúde mesmo. Que vai rosa. Em cima da porta, no teto, né? Da caixa orgânica, ali, em cima da porta. E aí tem um cristal quartzo branco transparente, que vai embaixo da caixa, que aí... Embaixo do piso. Embaixo do piso, que é visível. Se você olhar ali perto das rodinhas, você vai ver esse cristal branco. Ele já contém frequências de proteção. Especialmente proteção eletromagnética, para essa poluição que existe hoje em dia, né? Que o mundo está poluído. E então, na época do Reich, não existia essa poluição eletromagnética como existe hoje. Então, o objetivo do cristal branco é ajudar a filtrar a qualidade da energia que vai entrar dentro da caixa. E também no piso, a gente trabalha com a turmalina negra, que é um cristal fortíssimo também de proteção, mas aí a gente trabalha com ele com frequências de proteção em geral também, e de proteção de radiação geopática telúrica, porque no subsolo das residências pode ser que haja problemas energéticos que vêm do subsolo. E que anulam a eficácia da caixa orgânica. A caixa orgânica, se colocada num ponto desse, ela não funciona tão bem, ou às vezes não funciona nada, você precisa deslocar a caixa para outro local. E quando a gente coloca esses cristais programados para também ajudar a bloquear essa interferência, a nosso número de reclamações de pessoas dizendo que não, a caixa orgânica não está funcionando, caiu muito mesmo. Às vezes não está funcionando porque o local parece que está muito bom,
mas embaixo tem esses problemas energéticos no subsolo da casa. Aí a gente fala para a pessoa, troca a caixa de lugar, e aí a caixa funciona normalmente. Então, gente, é isso, né? Tanto é que muita gente coloca a caixa orgânica na casa, e o Hugo estava falando isso, e ajuda também a melhorar a energia da casa, ou daquele ambiente. As pessoas sentem que foi um objeto ali que mudou. O pai começou a se comportar diferente, o gato começou a se comportar diferente. Tem muitos relatos, assim, de que a presença da caixa orgânica, mesmo sem uso, só estando na casa, e isso também tem influência dos cristais, que a gente coloca radiônicos, que ficam emanando aquilo, não só para a caixa, mas para todo o ambiente da casa. Com certeza. Percebe essa influência, com certeza. Essa energia. Mas eu me lembro, Anderson, que antes da gente trabalhar com os cristais na caixa, já tinha você sabe, a Gabriela, aquela engenheira. A gente tem uma amiga que ela é engenheira e que ela estava fazendo um mestrado com o tema da caixa orgânica. Na Unicamp, aqui no Brasil. Campinas. Né? Campinas, São Paulo, Brasil. E apesar dela ser engenheira, ela é bastante sensitiva. E ela já tinha comentado com a gente que a presença da caixa orgânica no local já reorganiza energeticamente o local, melhora a energia do local. Então, agora, com os cristais, vai melhorar mais ainda. E... ultimamente, que eu recebi uns ensinamentos também, do mesmo jeito que tem esses ensinamentos de você trabalhar com o elemental do cristal, o ensinamento é o mesmo para você trabalhar com o elemental da árvore, cuja madeira está ali na caixa, com o elemental do algodão, com o elemental do metal. Então, onde eu faço todo um preparo, quando chega o caminhão aqui e descarrega esses materiais, a primeira coisa que eu faço é saudar esses espíritos da natureza que estão chegando aqui. Porque eles são sagrados e eles foram sacrificados. A vida deles foi sacrificada para eles estarem aqui fazendo essas caixas orgânicas. Então, a primeira coisa que eu faço é agradecer, pedir a permissão, faço todo um trabalho de livrar esses elementos da natureza do sofrimento que eles passaram. Quando eles foram extraídos da natureza, quando eles passaram pela indústria, foram cortados, lapidados, transportados, martelado, cortado, serrado. É um ser da natureza. Que foi processado. O corpo deles foi processado. E provavelmente ninguém pediu autorização. Ninguém pediu. Eu peço. Eu tenho já as plantas que você oferece para toda vez que você vai colher um chazinho na horta. O correto é você pedir permissão, é você agradecer e oferecer. Tem as plantas que você oferece para a planta que você está colhendo como gratidão, porque ela está dando a vida dela para você. Então, a gente faz toda essa preparação espiritual, gente, sabe? Então, a primeira coisa que eu faço é dar as boas-vindas para esses seres da natureza, agradecer, pedir permissão, já que eu não estava lá quando eles foram colhidos, eu faço todo o ritual como se eu estivesse colhendo eles. E depois eu livro eles de todo esse sofrimento que eles passaram, através de defumação, específicas, com plantas muito específicas que vão livrar o espírito deles desse sofrimento. E, por último, eu faço uma espécie de uma cerimônia, de um ritual, convidando esses espíritos da natureza para serem aliados na cura das pessoas que estão ali precisando, que vão ter a sua caixa na sua casa. Então, muita coisa invisível está dentro da caixa orgânica. E quando a gente vai fazendo, né, com os anos, 9 anos e meio fazendo, a gente vai integrando, vendo o que funciona e vai testando. Isso dá, isso não dá, deu resultado, não deu. E a gente vai incrementando todo o processo. Então, não tem o processo só o processo físico da fabricação, tem o processo energético da fabricação também. Energético. Né? Os funcionários que trabalham aqui, como que eles são conduzidos a montar a caixa. Você pegar uma pessoa que fez um produto para você com uma má vontade, com uma energia ruim, com um sentimento de, sei lá, de alguma ingratidão, ou de exploração, ou de não sei o quê, a energia fica impregnada na matéria. E você pegar, ao contrário, um funcionário que está feliz, está grato por estar ali, entende o resultado daquele produto, vai servir para ajudar a saúde das pessoas em todos os corpos, né? Não só físico, mental, espiritual e tudo mais, e já experimentou, já usou não sei o quê, e escutando mantra, não escutando nada contra, né? Mas funk, pagode, essas coisas. Então, a produção da caixa orgânica também passa por um processo assim. Talvez é porque a gente é muito perfeccionista ou gosta dessas coisas, a gente vai incrementando no processo. Não precisaria,
Mas, pô, que bom que tem. Que bom que tem. A gente deixa a mão. Que bom que é assim a fabricação do produto que você vai estar adquirindo, que você vai estar usando. Que foi uma pessoa orientada para fazer, e foi todo esse processo não físico, que, vamos dizer assim, não afetaria em nada o visual de uma caixa orgânica feito por alguém, feito pela gente, fisicamente poderia ser idêntico. Mas você saber que a pessoa fez com amor, com intenção, com vontade de ajudar, muda tudo. Muda. Sabe, você sente quando a comida é feita pela mãe. O amor que tem naquele arroz. Né? E quando a comida é feita no restaurante. É o mesmo arroz? Pode ser. Biologicamente, sei lá, faz uma análise, é o mesmo arroz. Mas a energia daquele arroz é diferente. Para quem se alimenta e sabe que foi feito com amor pela mãe. Então, a gente ama o que faz. E a gente faz muito bem feito, que é cada vez fazer melhor. E isso é o que nos faz, né, estar aqui até hoje fazendo. E sei lá quanto tempo a gente vai continuar fazendo. Porque a gente não faz por dinheiro, a gente faz por amor. E o resultado vem. E o Hugo, espero que, recebendo a caixa, conheça a nossa caixa, use a nossa caixa e perceba se há realmente alguma diferença entre as caixas daí. Mas, com certeza, a dele, não acredito que vai ter tanta diferença, porque ele fez com amor. Muito. Com o sangue, suor dele, né, com o tesão de estar fazendo aquilo. E a caixa dele, com certeza, é muito poderosa para ele. Sem dúvida. E a gente se envolve totalmente com os produtos, mesmo que seja para mandar para o outro lado do mundo. A gente se envolve, não faz de qualquer jeito. A gente sempre faz com o melhor jeito possível e cada vez tentando melhorar. Fala aí, Hugo, que a gente já falou demais. Não sabendo propriamente mantras, nem do que a Nayana estava a falar. Portanto, de facto, através das mãos, eu a colocar o óleo de tunga, a fazer as misturas, a fazer o acabamento da caixa, é um prazer que, de facto, esse amor existe. Eu identifiquei-me, não é? Quer dizer, mas eu percebi bem a Nayana com, digamos, uma série de conhecimento e tratamento. Eu percebi uma coisa que depois vocês falaram só a seguir, que é o amor dela a transmitir. Okay? Então, há um tratamento, mas, de facto, há esse amor. Só o facto de estar-se a fazer estes tratamentos, estás-te a predispor com a tua energia a libertar isso para a caixa, de facto. E depois o Anderson acabou por falar exatamente isso. Efetivamente, quer dizer, as minhas caixas, todas que eu fiz, e se fizesse mais alguma, era com extremo carinho. Cada... É engraçado, porque uma pessoa... Aquilo dá trabalho, certamente. Muito trabalho. Tal, fura, e tal. Mas é como que quem corre por gosto não cansa, não é? É um gosto. Então acaba... É um misto de sentimentos, de facto. O sentimento é, de facto, o sentimento de eu estar a fazer algo em que eu acredito e que cada caixa que foi feita já tinha o seu propósito, não é? E estar contente por esta caixa ir para o meu amigo, por esta caixa ir para o meu pai. Pronto, e todo o processo acaba por ser um misto de trabalho e amor, claro. Amor, frequência maior, carinho, amor. É verdade isso, corroboro completamente. Eu nunca tinha pensado assim nessa perspectiva, sou sincero, mas efetivamente é o sentimento que eu tive quando fiz as caixas orgânicas e agora neste momento quando estou a abraçar esta aventura. Não é? E é o sentimento que a gente teve, principalmente eu, né, em aceitar ou oferecer ou se juntar contigo. A gente sentiu que você tem essa mesma vertente, né, essa mesma intenção. E a gente reconheceu isso e ficou muito feliz com a tua chegada aí, né? Não é na nossa empresa, mas é na Caixa Orgânica para o mundo, né? A gente somos empresas distintas, ele vai importar e distribuir, né, em Portugal e na Europa, mas a gente está unido por isso aí, pelo amor ao trabalho, ao resultado e ao produto, né? Esperamos que a gente consiga aí prosperar bastante contigo aí, Hugo, que você prospere bastante, porque você vai ajudar a gente vai ajudar você, e todo mundo junto vai se apoiar aí no que for necessário, com os clientes também. Todo cliente que chegar da Europa perguntando para a gente vai indicar o Hugo diretamente, fale lá com o Hugo, que é mais rápido, mais barato, mais garantia do que comprar com a gente. Isso, com certeza. Preço, tem muita gente perguntando preço. A gente ainda não fechou o preço, porque ainda não fechou totalmente os custos do frete, do container, do navio, de tudo. Então,
dos impostos e tudo mais. Mas, com certeza vai ficar menor do que se comprasse com a gente. Isso é um fato. E ainda tem a garantia e o suporte e apoio do Hugo aí em Portugal e no resto da Europa. Fala, Hugo, mais alguma coisa? Hugo, licença, o Leandro fez uma pergunta. Ele perguntou se a gente já pensou em colocar os desenhos gráficos. Então, Leandro... O que seriam esses desenhos gráficos? Se for gráficos radiestésicos, eles são uma enorme coleção de gráficos radiestésicos, já são emitidos para a caixa através do Quantic e dos cristais radiônicos, tá? Fora isso... Já estão através do Quantic. Já estão através do Quantic. Fora isso, eu envio para quem gosta, para quem quer, um PDF para imprimir com os principais gráficos radiestésicos, para a pessoa, se ela quiser ter fisicamente esses gráficos, basta ela imprimir esse papel que eu mando, né? E ali vai conter os principais gráficos radiestésicos que vão auxiliar nessa filtragem da qualidade da energia que vai entrar na caixa. É só pedir, qualquer um que queira esses gráficos, é só mandar um WhatsApp lá que já está na ponta do clique, eu dou uma clicada, já vai tudo. É isso. Vamos em frente. Há muito trabalho. Vamos encerrar. Como é que está aí? O pessoal tem alguma outra pergunta aí que alguém queira fazer? E, gente, eu agradeço aí a participação de todos. Era uma live só para os contatos estrangeiros, né? A gente divulgou para aproximadamente aí umas 80 pessoas por aí. Acho que mais umas 100 e poucas. 100 e poucas, 20 e poucas estão presentes agora. Já é bastante. Depois a gente vai divulgar essa live para todo mundo, para os estrangeiros. E está aí o Hugo Nogueira, o nosso distribuidor oficial, único, exclusivo e representante aí dos nossos produtos, dos nossos trabalhos, da Caixa Orgânica Radiônica aqui do Brasil para a Europa, né? E como é que é? Mais alguma pergunta? Temos uma pergunta da Maria João. Como é que se usam os gráficos em conjunto com a caixa? Coloca-se em cima dela? Sim. A gente recomenda que imprima esses gráficos e coloque em cima da caixa uma cópia e outra cópia no chão, embaixo da caixa. E se quiser imprimir várias cópias e espalhar pela casa, também pode, né? Mas, assim, como essas imagens radiestésicas, elas fazem um trabalho energético, porque são símbolos desenvolvidos para isso, então pode ser que o papel, ele precise de uma limpeza energética. Então, é bom, uma vez por semana, pegar um paninho branco que você comprou ele novo, só para isso, e dar uma passada em cima do papel, do gráfico radiestésico, para dar uma limpada energética no papel do gráfico, e depois devolve ele para o lugar. Pode plastificar também, se quiser, sem problema nenhum. Ok. É isso. Tudo certo. Quer falar mais alguma coisa? Então é isso. Hugo, quer falar mais alguma coisa? Quer encerrar? Aqui obrigado. Complementar nessa parte energética aqui, na nossa fábrica fica 24 horas tocando mantras de várias etnias, de várias tradições, né? Não só os mantras hindus, mas de outras tradições, para realmente colocar a energia de cura, de saúde, de harmonia, de luz, de amor, impregnar essas frequências boas nas nossas caixas, né, gente? Para vocês terem uma ideia, assim, existem portais de energias e de espiritualidade, né? Por exemplo, a hora que vira a fase da Lua, a hora que entra um solstício, a hora que entra um equinócio, são horários poderosíssimos para a gente agradecer, para a gente rezar, para a gente se conectar com as forças da natureza, com as bênçãos divinas. E para vocês terem uma ideia, o horário do equinócio de outono aqui no Brasil foi 00:06. Eu acendi um fogo cerimonial no quintal da nossa fábrica, acendi exatamente na hora do equinócio, para trazer todas as bênçãos para a Caixa Orgânica, para a nossa fábrica. Defumei e abençoei todos os materiais dentro da oficina até as 3 da manhã, aproveitando o portal energético espiritual. Então, assim, aqui a gente não tem preguiça de fazer a coisa bem feita, nem que seja de 00:00 às 3 horas da manhã. Aqui é assim, gente, realmente o negócio é feito como tem que ser feito. Se é para fazer, faz bem feito, né? E não significa que a gente saiba tudo hoje, amanhã a gente altera ou melhora, se aprende uma coisa melhor, um ensinamento mais avançado, a gente troca de procedimentos sempre para o procedimento melhor que a gente vai aprendendo. Eu queria agradecer também o Eric Santos, não sei se está aí ainda, o Eric está sempre participando com a gente, é outro, né, que gosta da Caixa Orgânica, das energias, da radiônica, e
ele é lá do Amapá, e ele estava... Ele sempre participando, e tem um canal no YouTube aí, visitem o canal do Erics, eu não lembro mais o nome, mas é Erics mesmo, mas ele tem muita informação bacana lá, um cara do bem, que está sempre ajudando todo mundo aí que entra em contato com ele. Também tem os grupos no WhatsApp dele, mas aí, Erics, eu vou falar com você. Ele fez uns testes, não é? Ele tem uns testes da caixa orgânica no canal dele, não é? Sim, muito fixe, muito fixe. Eu gosto de testes. Aqui engenheiro gosta de teste, né? Se engenheiro não gostar... prevejo fazer e ser uma boa contribuição, espero eu, para o clarear da caixa orgânica, do funcionamento, etc. Porque é algo de facto que me move, ok? Internamente. É comprovação, é fazer testes, experiências, e depois a divulgação desses testes. É algo que eu prevejo fazer. O Eric tem falei, tamo junto, obrigado, Eric. O Eric tem uma coisa que é muito importante, vocês verem também no canal dele, que a caixa orgânica, mesmo feita com baixo orçamento, com recursos escassos de material, madeira de pinos, de construção, chapa de aço, digamos, de recorte, de sobra de material, não sei o que, dá para fazer e vai funcionar. Não deixe de fazer uma caixa orgânica, porque você não pode ter melhor, não sei o quê. Se você está precisando, faça uma caixa orgânica, peça orientações, a gente passa de graça e você faz a tua própria caixa orgânica sem muita frescura com acabamento, com material e tudo mais. Ele vai te atender, vai te ajudar, te auxiliar. Depois, você melhor, né? De repente, você, em outra condição física e material, você vai evoluindo e vai substituindo, melhorando a sua caixa orgânica, até doa outra que você tinha feito primeiro para alguém que está necessitado. Então, não deixe de fazer e testar e desenvolver a tua caixa orgânica por conta de recursos, porque você não pode ter a melhor do mundo. Vai fazendo, vai funcionar do mesmo jeito. A gente tenta fazer melhor em acabamento, material, energia, tudo, porque a gente está sempre à ponta, né, digamos assim, abrindo caminho e tentando, com muita pesquisa, desenvolvimento, trabalho, chegar no melhor que a gente pode. Mas uma caixa orgânica simples também funciona. E o Eric está aí de prova. Né, Eric? Um abraço. E aí, Hugo, um abraço para você. Um abraço. Estamos juntos. A peça dos brasileiros aqui. Tinha alguém também de Angola aqui, que eu esqueci de ler, mas vi que estava. Mas tem gente da França também. Por aí, Angola, Salvador, Ruotulo. Bertoldo Ruotulo, de Angola. Né? Prazer, obrigado a você por estar participando com a gente. Fala, Hugo. É isso. Um abraço, estamos juntos, não é? Como costuma dizer. Estamos juntos, vamos a isso, vamos em frente. E pronto, muito obrigado a todos. Acessem orgonepower.net e já comecem a entrar em contato com... É isso, orgonepower.net. Antes que ele esqueça de fazer a propaganda dele. Exatamente, não, é bom... É exatamente isso, orgonepower.net. Vão lá, tem lá bastantes informações, tem lá formulário, podem entrar em contato comigo, connosco. Portanto, eu tenho mais uma colega, Ana Dias, ou eu ou a Ana, nós vamos ter muito gosto em esclarecer o que pudermos. E pronto, e é isso. Eu quero mandar um abraço especial para o pessoal da Alemanha e de outros países da Europa que entraram em contato, dizendo que devido ao fuso horário, não iam poder assistir a live aqui ao vivo com a gente, mas eu avisei que a live vai ficar gravada, né? Então, o dia que vocês forem assistir, a hora que vocês forem assistir, o pessoal da Alemanha, da Espanha, da Itália, da Inglaterra, da Áustria, da Suíça, acho que foram esses países que o pessoal entrou em contato. Um abraço para vocês e espero que vocês também tenham gostado de assistir a live depois. E consigam aí ter a caixa orgânica de vocês, que tanto esperaram. Agora vai ficar um pouquinho mais fácil aí com o Hugo na Europa. Gente, prazer, obrigado por tudo, obrigado, Hugo, e estamos juntos, né, que falou, estamos juntos. Tamo junto. Tchau, um abraço. Um abraço.